Então, na aula de hoje, a gente vai concluir essa parte sobre a localização, em que a gente vai estar falando sobre essa técnica conhecida como localização de Monte Carlo ou filtro de partículas. Se a gente for relembrar, né, o que a gente viu na última aula, falando um pouco mais sobre essa parte de localização que é baseada em mapas, a gente estudou sobre a localização de Markov. No caso da localização de Markov, a principal característica que a gente tem é que geralmente nós vamos utilizar uma representação discretizada do ambiente. No caso, um grid mesmo é a forma mais fácil da gente fazer isso. Lembrando lá da parte de mapeamento e também o que a gente discutiu na aula passada, sempre que a gente faz uma discretização do ambiente, a gente tem aquele problema da gente conseguir determinar qual que é a melhor resolução que a gente precisa, né, utilizar para a gente ter um equilíbrio entre o custo que a gente vai ter para armazenar de memória e também o custo para utilizar aquela informação, o custo de processamento ali, certo? E o grande problema desse tipo de representação que a gente viu também é que a todo instante a gente precisa atualizar todas as células daquela representação, porque pode ser que uma nova leitura pode estar associada a alguma daquelas posições. Então, essa resolução que a gente chama de uma resolução fixa, em que a gente representa todos os possíveis estados, e a gente utiliza, né, e atualiza eles a todo instante, pode ser muito custoso. Justamente porque aquilo ali não vai ser adaptável à crença. Então, na maioria das vezes, né, o nosso robô ele ocupa uma única posição do espaço. Então, na maioria das vezes, a gente vai estar usando poucas, é, poucas células para efetivamente representar a região de maior probabilidade em que o robô está. E um monte de outras células ali, elas vão estar vazias, né? Ou com uma probabilidade muito baixa. Mas a gente vai continuar tendo que atualizar. O que a gente vai poder fazer, então, para tentar minimizar esse problema, né? O que a gente vai ter, então, que a gente vai ver na aula de hoje, são técnicas baseadas em amostragem. Então, a ideia aqui vai ser muito parecida com o que a gente viu lá na parte de planejamento de movimentos, de planejamento de caminhos, em que a gente também tinha técnicas baseadas em amostragem para tentar deixar aqueles algoritmos mais eficientes. Então, no nosso caso aqui, né, de maneira semelhante ao que a gente viu lá também, cada uma das nossas amostras que a gente vai estar trabalhando vão representar possíveis configurações do nosso veículo no ambiente. E a nossa ideia vai ser exatamente que cada amostra vai ter uma certa probabilidade, uma certa chance de ela efetivamente representar aonde o nosso robô está. E aí a gente vai trabalhar com essas amostras para tentar novamente convergir para a região mais provável onde o robô efetivamente está no nosso ambiente. Então, como eu falei, nessa técnica que a gente vai estar trabalhando, conhecida como localização de Monte Carlo ou de filtro de partículas, justamente por que ela tem esse nome? Porque as nossas amostras, elas também são conhecidas como partículas. Então a gente pode falar, né, usar os dois nomes para referenciar a mesma coisa. As principais características que a gente vai ter dessa técnica é que, primeiro, que nós vamos conseguir trabalhar com sistemas não lineares. Então, quando a gente trabalhou, né, no início dessa parte de localização com o filtro de Kalman tradicional, clássico, a gente viu que o filtro de Kalman ele assumia que o nosso sistema ele tinha uma dinâmica linear. Se a gente quisesse trabalhar com sistemas não lineares, no caso do filtro de Kalman, a gente precisava usar outras extensões que não o filtro de Kalman tradicional. Então, já no caso do filtro de partículas, isso já é inerente. A gente pode trabalhar com sistemas que são lineares ou não lineares. Outra grande diferença que a gente vai ter, também, por exemplo, comparado ao filtro de Kalman, é que a gente pode considerar distribuições arbitrárias para
para a densidade de probabilidade que a gente vai estar trabalhando associada à nossa localização. Então, no caso do filtro de Kalman, a gente viu que tanto a hipótese, né, da localização do nosso robô, quanto tudo que era associado ali, né, a observação, a propagação, tudo deveria ser representado por gaussianas. E a gente basicamente fazia as operações entre essas gaussianas. Então, no nosso caso aqui, a gente vai poder efetivamente trabalhar primeiro com múltiplas hipóteses dentro do nosso ambiente, assim como a gente viu, né, tendo múltiplas hipóteses também no caso da localização de Markov. E a gente vai poder ter, então, distribuições arbitrárias que não necessariamente precisam ser gaussianas ou misturas de gaussianas. Pode ser qualquer tipo de distribuição de probabilidade que representa a chance, né, de onde o meu robô está naquele nosso ambiente ali. E por fim, a gente vai ter, né, um dos grandes ganhos que a gente tem, né, a gente falou coisas que a gente está melhorando, né, em relação ao filtro de Kalman, mas que são parecidas quando a gente também trabalha com a localização de Markov. Mas no nosso caso do filtro de partículas, a gente viu, né, no final da aula passada que a discretização de um ambiente razoavelmente pequeno pode gerar milhões de células. Então, no nosso caso aqui, quando a gente estiver trabalhando com as nossas amostras, com as nossas partículas, que geralmente vão ser num número bem menor do que essa discretização do ambiente como um todo, a gente vai simplesmente precisar atualizar essas partículas e não todo o subespaço de representação dos nossos estados, certo? E isso vai fazer com que a nossa técnica, de maneira geral, ela tenha uma execução bem mais eficiente do que, por exemplo, a localização de Markov. Então, só para a gente tentar fazer uma comparação, uma associação entre essas duas técnicas baseadas em mapas que a gente viu na disciplina, na aula passada, a gente trabalhou basicamente com a localização de Markov e, como a gente viu, geralmente a localização de Markov ela é aplicada considerando um grid, né, que representa o nosso ambiente, em que cada célula dessa é uma região, né, uma porção do meu ambiente, e eu vou atribuir àquela célula uma probabilidade do meu robô estar naquela posição, certo? Então, por exemplo, né, o nosso grid aqui bem simplificado poderia ter todas essas probabilidades associadas ali àquelas células. E o que a gente viu é que a gente espera que o somatório dessas probabilidades, né, que a integral, né, e o somatório ali, no caso discreto que a gente está trabalhando, ele some para 1. Ou seja, o meu robô, ele garantidamente está dentro desse ambiente, ok? E como a gente falou, a gente vai precisar, né, no caso da localização de Markov, ficar atualizando essas células a todo instante. Já no caso do filtro de partículas da localização de Monte Carlo que a gente vai estar trabalhando hoje, o que a gente vai ter são exatamente amostras, partículas, que vão representar possíveis configurações dentro do nosso ambiente. E o que a gente vai estar fazendo é exatamente tentar fazer com que essas partículas elas convirjam para as regiões, né, que efetivamente existe uma maior probabilidade do nosso robô estar. E essas partículas, elas vão definir exatamente essa distribuição de probabilidade, né, a função densidade de probabilidade que representa a probabilidade associada à localização do nosso robô. Então, novamente, né, essa distribuição que vai ser representada e obtida a partir das nossas partículas, ela não necessariamente precisa seguir, né, uma distribuição gaussiana. Ela pode ser qualquer distribuição arbitrária que vai estar associada à posição das partículas no ambiente e a uma determinada informação que é associada às partículas que a gente vai falar agora. O que as nossas partículas vão carregar de informação?
A nossa distribuição, então, de probabilidade, né, o nosso estado de crença, o nosso belief, associado a um determinado estado em um certo instante de tempo, vai ser representada, né, vai ser obtida, gerada ali, estimada, a partir de um conjunto de amostras em que cada amostra vai ser formado por um par. E o que vai ser esse par? Vai ser o estado do meu robô, e aí esse estado pode ser XY, XYθ, XYZ, todos os graus de liberdade que a gente quer trabalhar para aquele sistema. E cada uma das minhas amostras, das minhas partículas, elas vão ter também um determinado peso associado a cada uma delas ali, certo? Então, as nossas amostras aqui, né? A gente vai ter uma quantidade M, que a gente vai definir como sendo um valor representativo para a quantidade de amostras, e cada amostra vai ter o estado, né? Associado ali num determinado tempo, né? E um peso associado ali também. E aí, como que essa nossa distribuição, o nosso estado de crença, ele é efetivamente gerado? Então, basicamente, né, ele é aproximado pelo somatório ponderado de todas essas partículas. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui é justamente fazer uma média ponderada de todos os estados representados por aquelas partículas ali, certo? É basicamente isso que a gente faz para ter essa estimativa de qual que é a posição mais provável do meu robô estar. E aí eu só chamo a atenção aqui, né, que nessa soma ponderada aqui, geralmente quando a gente está utilizando o filtro de partículas, né, a gente utiliza essa função que é chamada de uma função delta de Dirac. Então, eu deixei até aqui uma referência para vocês apenas darem uma olhada lá, né, mais a fundo, o que é esse delta de Dirac, mas de maneira intuitiva geral, o que vocês podem entender é que a gente está fazendo aqui quase que uma média ponderada realmente pelo peso. E o que a gente sabe também é que o somatório dos pesos das nossas partículas, eles somam para 1, certo? Então, a ideia é justamente que a gente vai ter essa representação, né, distribuída, né, esse valor 1 ali, distribuída entre os pesos das nossas amostras, certo? Então, basicamente, tudo que a gente vai precisar trabalhar são com essas amostras. E como que a gente vai efetivamente atualizar, né, e gerar essas amostras aí? No nosso caso, então, né, a localização de Monte Carlo, o filtro de partículas, ele vai trabalhar muito com essa distribuição das amostras, certo? E de onde que vem, né? Qual que é a base para a gente poder usar isso dentro do nosso problema que é de localização em robótica? O filtro de partículas, ele não é uma técnica específica de robótica, mas de novo, né, assim como o filtro de Kalman, são técnicas mais gerais e que foram aplicadas no contexto da robótica. No caso do filtro de partículas, a ideia é justamente o quê? A gente conseguir, né, gerar, aproximar funções arbitrárias utilizando exatamente partículas, determinadas amostras ali, certo? Então, qual que é a ideia? Por exemplo, digamos que eu tenha essa distribuição de probabilidade F, ou eu tenho essa distribuição de probabilidade aqui, a F vermelha e a F azul, né? A ideia do filtro de partículas é que a gente consegue aproximar, né, fazer uma amostragem associada a essas duas distribuições de exemplo aqui, em que, onde a probabilidade é maior, a gente vai ter um número maior, né, uma maior concentração de partículas, né, uma maior densidade de partículas ali naquela região. Então, por exemplo, aqui, né, a gente sabe que
uma gaussiana, que a gente já estudou várias vezes, a maior densidade, né, de probabilidade está justamente aqui no centro. Então, se a gente observar aqui, né, cada tracinho desse aqui representaria uma partícula que poderia ser usada para aproximar essa função. E o que a gente tem aqui é justamente que nesse intervalo a gente tem uma quantidade maior de partículas. E novamente, né, a gente pode ter qualquer tipo de função. Aqui, só para simplificar, né, são duas gaussianas juntas, mas é só para gerar mais fácil, né, o exemplo. Mas poderia ser qualquer função arbitrária. E aqui, de novo, né, a gente sabe que essa região, visualmente, é onde a gente tem uma maior densidade, né, de probabilidade, e aqui também nessa regiãozinha. E isso fica, né, ilustrado aqui exatamente também por onde a gente gerou as nossas partículas. E a gente vê que elas estão concentradas aqui nessas duas regiões. Então é basicamente esse conceito que a gente também vai utilizar para fazer a estimativa da nossa função de densidade de probabilidade associada à localização do robô. Como que a gente vai fazer isso, então? A gente vai começar entendendo o conceito de rejection sampling, né? Que é essa amostragem por rejeição. Como que a gente pode fazer isso, né? E para que a gente vai utilizar esse tipo de amostragem por rejeição? A ideia aqui é justamente o quê? Digamos que a gente tem uma determinada função f aqui em vermelho, correto? Que a gente não consegue representar ela a partir de uma equação, certo? Ela é uma função arbitrária que a gente não consegue definir exatamente ela analiticamente. Então, como que a gente poderia gerar amostras dessa função, sendo que eu não consigo representar ela analiticamente, né? Como, por exemplo, como uma gaussiana. Então, a gente vai usar esse conceito da amostragem por rejeição, que é justamente o quê? A gente ter duas funções. A gente tem a função que a gente gostaria de amostrar a partir dela, que a gente não consegue representar, e a gente tem uma outra função g que é conhecida, que a gente sabe qual que é a função de densidade dela ali. Então, a única coisa que a gente precisa garantir é que a nossa função g, ela é, né, sempre superior, digamos assim, à função f que a gente está querendo amostrar. Então, aqui no exemplo, basicamente a gente tem que ter uma função mg, onde m é uma constante que a gente vai usar basicamente para escalar, né, essa função de forma com que a gente consiga usar ela para fazer a nossa amostragem. E aí, como que funciona esse conceito, então, do rejection sampling? A gente tem basicamente dois passos. A gente tem que amostrar um par. E aí, como que a gente vai fazer essa amostragem de par? Primeiro que a gente vai gerar num dos valores, né? No caso aqui do eixo y que a gente está usando aqui, a gente vai gerar uma amostra considerando a função g, que é nossa, definida pela gente, que é conhecida. E no outro eixo, a gente vai gerar uma amostra uniformemente distribuída no intervalo entre 0 e 1, certo? E aí, como a gente está falando dessa amostragem por rejeição, o que que a gente vai fazer? A gente vai aceitar, né? A gente não vai rejeitar uma amostra desde que dentro ali daquele intervalo, né, o que a gente pegou, essa amostra ela seja associada ali à razão entre a função que a gente quer amostrar, que a gente não conhece, dividido pela razão, dividido pela função que a gente acabou de gerar ali também, certo? E aí a gente consegue gerar exatamente essas amostras aqui, olha. Então a gente gerou basicamente amostras dessa
função que a gente não conhecia, a gente não consegue efetivamente definir analiticamente, mas a gente consegue gerar amostras dessa função. E aí, se a gente for olhar isso, como que a gente faz, né, no caso de um código, é muito simples também, né? Então a gente está fazendo aqui, basicamente, importando as bibliotecas, que a gente já usou várias vezes, e eu retirei esse exemplo desse código aqui, desse link que eu deixei como referência para vocês também darem uma olhada. Basicamente, o que a gente vai ter, né? No caso aqui, a gente tem a nossa função target, que ela é basicamente uma gaussiana só para facilitar, né, a gente ter essa checagem mais rápida ali, né? E a gente tem a nossa função que a gente conhece, a função g. E aí aqui eu fiz o plot, que é exatamente daquelas duas funções que a gente vai estar trabalhando ali em cima. Vocês podem depois vir aqui e modificar, né, esses valores de média, de desvio padrão, para ver como que isso continua funcionando. Aí aqui embaixo, o que eu defini? O número de partículas que eu quero gerar, e aí eu fiz exatamente aquilo, olha. Primeiro eu gero amostras da minha função g, que é a função que a gente definiu, né? Então, olha só, é uma gaussiana também com média 0,45 e desvio padrão 0,2. Então, usei aqui os mesmos valores, né, da minha função g, que a gente está mostrando. E eu estou gerando amostras no intervalo entre 0 e 1, distribuído uniformemente. E aí, basicamente, quais amostras que eu vou aceitar, que eu não vou rejeitar? Né? Então, usei essa linha bem no estilo de Python, né? Tudo que eu estou pegando aqui, então, para definir essas amostras é aqui, olha. Eu só estou verificando se efetivamente aquela amostra, né? Se o valor que eu gerei de U, ele é menor do que a razão entre aquelas duas funções que a gente está verificando ali, certo? E aí essas amostras, né? Tudo que eu estou fazendo é basicamente plotar elas aqui de novo, ok? E aí eu mostro que, olha, eu gerei amostras como se fosse dessa função vermelha, sendo que eu nunca usei a função vermelha, né, assim, diretamente para gerar essas amostras ali, ok? Então esse é o conceito da amostragem por rejeição, em que basicamente o que a gente vai estar fazendo é, como o próprio nome diz, aceitar ou rejeitar determinadas partículas, determinadas amostras, utilizando ali a razão entre a função que a gente não conhece e a função que a gente definiu, né? Que a gente não consegue representar, na verdade, mas que eu consigo verificar se aquela amostra atende ou não. Então, esse é o conceito básico que a gente vai estar usando, né? E aí, como que a gente vai expandir isso para o nosso caso? Além desse conceito do rejection sampling, uma outra coisa que a gente vai fazer é usar essa amostragem por importância, que tem uma relação muito grande com o rejection sampling, certo? Que é novamente o quê? Digamos que a gente tem duas funções, né? Como a gente viu ali naquela ideia do rejection sampling bem simples, né? No caso aqui, a gente vai ter uma função que a gente vai chamar ali do proposal, certo? Que é a função em vermelho, que é a função conhecida, assim como no caso do rejection sampling, né? Que a gente tem. E o que a gente está querendo, na verdade, é gerar amostras para uma outra função, correto? Que é uma função que a gente chama ali de target. Como que a gente vai fazer isso, então? Usando o conceito, né, do rejection sampling e das partículas, né, que a gente já mencionou aí. Basicamente, a gente vai gerar as nossas amostras utilizando, né, a função g que é o proposal que a gente definiu. E aí isso vai colocar as minhas amostras ali associado àquela função de densidade que a gente conhece, certo?
E aí, o que a gente vai fazer aqui ligeiramente diferente? No caso anterior, a gente usava aquela razão para a gente aceitar ou rejeitar uma determinada amostra. No caso do importance sampling, o que a gente vai estar fazendo é usar essa razão para atribuir um peso às nossas amostras, certo? Então tem aqui, né, o peso. A ideia do peso é justamente tentar associar, né, fazer essa relação entre o que eu gostaria de amostrar, que eu não conheço, né, que eu não tenho definido analiticamente, com o que eu usei para gerar aquelas nossas funções ali. E aí, né, a única pré-condição que a gente tem que ficar alerta aqui é que em todo lugar em que a minha função de densidade, de probabilidade, alvo, for maior do que zero, ou seja, em todo lugar que tem alguma chance de eu gerar um valor dentro daquele intervalo, a minha função g também tem que ter um valor de probabilidade associado ali maior do que zero. E por que a gente precisa disso? Exatamente para eu garantir que em toda extensão onde eu posso ter a minha função target, uma partícula que eu vou gerar pela minha função g, né, proposal ali, tem chance de uma partícula cair ali naquela região também. Caso contrário, eu vou ter regiões, né, se isso aqui não for respeitado, em que eu nunca vou gerar uma amostra ali. E se eu nunca gerar uma amostra ali, eu nunca vou conseguir fazer essa representação da minha função alvo que eu quero representar ali, ok? Então esse é toda a base probabilística, né, do filtro de partículas da localização de Monte Carlo que a gente vai estar utilizando, certo? E aí, como que a gente vai transformar essa teoria efetivamente no nosso método de localização? Assim como todas as outras técnicas que a gente viu, né, até o momento, nessa parte mais probabilística, a gente vai estar basicamente aplicando o nosso filtro de Bayes. Só que agora a gente vai ter um terceiro passo que é inerente, né, à estrutura do nosso filtro de partículas. Então a gente vai ter de novo um passo de predição e um passo de atualização, sendo que no passo de predição, o que a gente vai estar fazendo, semelhante ao que a gente fez nos algoritmos anteriores, é atualizar um estado de acordo com uma entrada de controle e usando o modelo de transição, certo? Sendo que aqui o nosso estado ele está associado a cada uma das amostras que a gente tem ali, ok? E em seguida, a gente vai fazer a etapa de atualização. Como a gente viu, a atualização, geralmente ela vai ser baseada no modelo de observação e no caso da localização de Monte Carlo, que também é uma localização baseada em mapas, a gente vai usar o nosso mapa ali. E aí, o que a gente vai fazer na etapa de atualização? Basicamente, começar a aplicar a ideia do importance sampling, que é o quê? A gente vai atribuir pesos para cada uma das minhas amostras. E, finalmente, a gente vai ter a etapa de reamostragem, que é justamente o quê? A gente vai redistribuir as nossas amostras que nós geramos inicialmente ali. Só que agora, quando a gente for redistribuir essas amostras, a gente vai considerar os pesos que foram atribuídos na etapa anterior. E aí, o que a gente vai saber é que, quando a gente redistribuir essas amostras, a gente vai remover, a gente vai substituir as amostras que são improváveis, ou seja, aquelas que têm uma probabilidade muito baixa de representar efetivamente onde o meu robô está, e a gente vai colocar mais amostras onde efetivamente a gente acha que o nosso robô tinha maior chance de estar. E aí a gente vai tentar ficar executando esse loop de localização também continuamente.
Ok, gente? Alguma pergunta até o momento? Então, ok, a gente deu essa visão geral, né, dos conceitos básicos ali e de basicamente como que vai ser o nosso algoritmo. Vamos tentar detalhar agora cada um desses passos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são gerar as amostras, as nossas partículas. E como a gente falou, cada partícula, cada amostra representa, né? Tem ali dentro dela, guarda de informação, um estado e um peso. Então, quando a gente está falando de um estado, a gente está falando de uma possível posição do meu robô no ambiente. Então, aqui, digamos que eu iniciei o meu programa, né, a nossa localização, e eu gerei amostras aleatoriamente, certo? Muito parecido com o que a gente fez lá, por exemplo, no Probabilistic Roadmaps, né? Ou na RRT, em que a gente gerava amostras aleatórias. Então aqui também, olha, a gente inicializa gerando amostras de estados para todas uniformemente distribuído dentro do nosso ambiente, certo? É claro que se você tiver um obstáculo aqui, você vai ver que aquele não é um estado válido. Então você tem que gerar amostras válidas, ok? Distribuídas aí dentro do nosso ambiente. Em seguida, a gente vai fazer o passo de predição. A gente vai executar a ação. Então, qual que é a ideia da ação? A gente vai aplicar o modelo de transição, considerando uma determinada entrada de controle, para todas as partículas, certo? E aí, cada partícula, quando ela se movimentar, lembrando que a etapa de predição, uma ação, é fazer a movimentação do nosso robô. Toda vez que, então, essa partícula se movimentar, né, aliás, que a gente aplicar esse modelo de transição, todas as partículas, como elas representam possivelmente estados diferentes, elas vão se movimentar também de maneira completamente diferente dentro do nosso ambiente ali, certo? Então, né, essa etapa de predição é feita aplicando-se o modelo ali de transição, né, o modelo de ação. E a ideia é justamente que o quê? Esse modelo de predição, né, o que que ele faz? Ele geralmente está associado ali a uma amostragem de uma determinada distribuição que é conhecida. Justamente porque essa distribuição conhecida, proposta, né, como se fosse a proposal que a gente viu lá no Importance Sampling, ela é exatamente uma representação probabilística da movimentação do nosso robô, certo? Então lembra que todas as técnicas que a gente falou anteriormente, o nosso modelo de transição, ele retorna, ele está associado a uma distribuição de probabilidade. E quando o meu robô vai andando, a ideia é justamente que essa distribuição ela vai ficando cada vez mais incerta. E no caso aqui das nossas partículas, se a gente iniciar aqui, ó, onde o meu mouse está aqui exatamente, digamos que a gente inicia todas as nossas partículas exatamente com o mesmo estado. Se a gente só for aplicando o modelo de transição, como essas partículas todas aqui representam, né, uma aproximação do meu estado de crença, o que a gente vai ver é que exatamente, olha, elas vão cada vez se espalhando mais, que é exatamente uma forma da gente ver que a minha incerteza ela está aumentando, certo? Justamente porque eu estou tendo uma distribuição, né, cada vez mais alargada ali, né, cada vez mais achatada, ok? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui.
ok? Então, sempre relembrando, né? Vejam essa parte do modelo de transição, do modelo de ação, né, mais detalhadamente também no livro. E esse modelo de ação de transição é o mesmo que a gente usaria, né? Assim, é a mesma ideia para todas as outras técnicas que a gente já falou anteriormente aí, certo? Em seguida, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o nosso modelo de observação. A gente vai entrar na etapa de atualização. De maneira semelhante ao que a gente fez na etapa de predição, no passo de observação, a gente vai simular a observação do meu robô caso ele estivesse em cada uma daquelas posições, daqueles estados definidos pelas minhas partículas, pelas minhas amostras, certo? Então a ideia vai ser exatamente essa aqui. E a gente vai usar isso porque a gente tem o mapa. Então a gente consegue saber, olha, se o meu robô estivesse aqui nesse ambiente, e aqui é um ambiente bem simples, né, um retângulo aqui, nesse ambiente aqui, qual seria a leitura que ele faria? E esse é basicamente o nosso modelo de observação. Digamos que o meu robô, que eu não sei aonde o meu robô está aqui, no meu ambiente, certo? Mas eu sei que dentro aqui da leitura dele, ele está usando um laser e ele conseguiu ver essa leiturazinha aqui. E aí, né, eu coloquei até um ruído aqui, porque a nossa leitura a gente sabe que ela vai ter uma incerteza também associada a ela, certo? Então, olha, o meu robô fez essa leitura aqui, né? Representada aqui por esses pontos. E, de novo, eu não sei onde o meu robô está, por causa que as minhas partículas estão distribuídas ali, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar algum modelo daqueles de observação exatamente para a gente verificar, né, e atribuir os nossos pesos. Então, de novo, isso aqui é muito parecido com a ideia do importance sampling, que é a gente tem uma função target, né, a razão entre a função target que a gente quer representar pela função proposal. No nosso caso, essa razão ela é equivalente exatamente à probabilidade condicional que a gente usa no nosso modelo de observação, que é justamente o quê? O que que essa razão representa? Qual que é a probabilidade de eu fazer essa leitura, ou né, aquela leitura que a gente viu ali, sendo que eu estaria nesse determinado estado? Sendo que esse estado, olha, o índice me fala que é um estado associado a uma certa partícula. Então, essa probabilidade aqui é exatamente o peso que a gente vai utilizar no nosso caso aqui também, certo? E aí aqui, a única coisa que eu estou fazendo é uma normalização de todos os pesos, exatamente para o nosso somatório chegar, né, o somatório ser 1 de todos os pesos ali que a gente vai ter e vai estar utilizando, ok? Por fim, pode falar, Alisson. Não, só ia perguntar se você está, grossamente falando, você está categorizando as partículas de acordo com o target. Não tem nada a ver. Então, na verdade, né, a ideia do target e do proposal, a gente não vai usar ela diretamente. A gente vai usar só o conceito. Por quê? Essa razão, no nosso caso, a gente consegue obter ela basicamente pelo nosso modelo de observação. Então, o que ele já me dá é exatamente, olha, o que que eu deveria estar vendo e o que que eu estou vendo, efetivamente. Qual que é a relação dessas coisas, certo?
que é isso aqui. Então, a gente não tem essas funções explicitamente, certo? A gente tem essas funções meio que já sendo, né, sendo usadas ali, definidas dentro do nosso modelo de observação, que conceitualmente é a mesma coisa, né, do target e do proposal, né? Essa que é a ideia. Tá, beleza. Lembrando que aqui, né, de novo, né, a gente está trabalhando com distribuições de probabilidade. Então, por isso que a gente consegue também fazer essa associação. E aí, depois que a gente faz isso, né, o que os nossos pesos eles vão representar? Exatamente essa probabilidade maior ou menor daquela partícula representar o que a gente quer efetivamente. Sendo que essa probabilidade maior ou menor é associada ao peso que a gente acabou de calcular. Então, por exemplo, relembrando, o nosso robô fez essa leitura aqui. Então, esse estado, essa partícula e essa partícula aqui, olha, muito provavelmente elas fariam leituras muito próximas dessa leitura aqui que o meu robô fez, certo? Essas partículas aqui, olha, elas não fariam leituras que não têm nada a ver com o que o meu robô fez. Então, o peso delas seria muito pequeno, né? A probabilidade delas representarem alguma coisa que é realmente a minha localização é muito pequena. E aí a gente vai ter coisas intermediárias também, certo? Talvez, isso aqui pode ser que tenha uma probabilidade ali realmente de ser muito próximo do que eu vi, né? Mas é mais ou menos, né? E aí a gente vai atribuir, né, pesos aqui que vão ser associados a essa maior probabilidade daquela amostra representar efetivamente o que é, né, a realidade ali do seu robô, certo? E aí, né, para que a gente está fazendo isso? Justamente porque, lembra que a gente falou lá no início que a ideia do filtro de partículas é a gente ter, né, essa distribuição de probabilidade que a gente está querendo aproximar, ela é representada como se fosse, né, uma média ponderada, digamos assim. Então, o que ela está associada é exatamente, olha, como se isso aqui, né, dentro aqui dessa região inteira, fosse uma densidade de probabilidade ali em duas dimensões, em que nós teríamos, né, picos dentro aqui dessas regiões que eu marquei em azul, certo? Então, de novo, não precisaria ser uma distribuição gaussiana, pode ser qualquer distribuição arbitrária, porque a gente vai estar representando exatamente por essa associação dos estados com determinados pesos ali, certo? E essa equivalência que nos dá o nosso estado de crença, né? Que é uma distribuição de probabilidade. E reforçando, no caso de localização com mapas, a nossa distribuição de probabilidade, geralmente, ela vai ser, né, com múltiplas hipóteses. E aí, feito isso, a gente vai partir para a etapa de reamostragem, que é justamente o quê? Olha, se tem mais chance, né, do meu robô estar aqui perto dessas partículas, eu estou perdendo essas amostras aqui que estão em regiões que supostamente o meu robô não tem baixíssima chance de estar ali. Então, por que eu não gero essas amostras novamente, sendo que agora eu dou prioridade para onde o meu robô deveria estar, né, efetivamente? E isso é feito pelo nosso passo de reamostragem, certo? Em que a gente vai pegar o nosso conjunto de amostras que tem um determinado peso associado e a gente vai gerar um novo conjunto de amostras em que, na verdade, o que a gente faz? A gente filtra esse conjunto inicial e a gente só vai deixar nesse conjunto inicial as amostras que têm maior probabilidade de efetivamente representar a minha posição. E como que eu vou fazer isso?
eu vou selecionar as minhas amostras proporcionalmente ao peso que está associado a elas ali, certo? Então, geralmente, né, esse aqui é um dos possíveis algoritmos que a gente pode usar. Esse algoritmo está detalhado lá no livro também, né? Sugiro que vocês deem uma olhada lá a mais. Mas, basicamente, como que ele funciona, né? Falando rápido aqui. A ideia é muito parecido com, por exemplo, a seleção por roleta que a gente encontra lá nos nossos, né, nos algoritmos evolucionários, em algoritmos genéticos. E aqui é justamente o quê? Digamos que a gente tem uma roleta, como se fosse uma roleta de um cassino. E a ideia é que cada casa da minha roleta, ela é proporcional ao peso que eu quero dar para aquele espaço ali, para aquele número da roleta, digamos assim, né? No nosso caso aqui, cada casinha da roleta representaria uma amostra, certo? E aí, como que esse algoritmo, que de novo, existem outros algoritmos para fazer essa reamostragem. Esse algoritmo ele funciona de uma maneira bem simples, que é o quê? Ele vai começar, né, gerando um valor que é entre 0 e o número de partículas ali, né, dentro dessa roleta aqui. E a partir desse valor inicial, vocês conseguem ver que, olha só, ele vai selecionando partículas espaçados de tamanho fixo, certo? Constante ali, que é exatamente esse passo aqui, olha. Esse R, que é o meu valor inicial, mais, né, o número que eu estou indo ali das minhas, até chegar ao final das minhas amostras, vezes o número de amostras que a gente tem ali, correto? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Olha, digamos que eu comecei aqui e eu gerei esse número inicial, certo? Esse valor, o valor que eu selecionei aqui agora, ele é referente a uma amostra aqui, a essa amostra? É. Então, a amostra 1, ela seria selecionada novamente. Vou gerar, né? Vou dar um passo ali dentro da minha roleta e cair aqui nessa região. Olha, a minha amostra 2, ela já foi embora, ela não ia ser selecionada. Qual que é a amostra selecionada aqui dentro desse passo? A amostra 3. Olha, se eu der um outro passo, eu seleciono a amostra 3 de novo. Então, a ideia aqui, né, desse algoritmo aqui, bem simples, é justamente fazer isso. Olha, eu vou filtrar o meu conjunto inicial de partículas e eu só vou deixar as partículas que eu vou selecionar probabilisticamente de acordo com o peso daquelas partículas ali, ok? Por quê, né? Quando a gente faz isso, a ideia é justamente que a gente está fazendo aplicando aquela ideia do importance sampling, que é justamente o que? Olha, eu tinha a minha função, a proposal, que eu conhecia, né? Que eu coloquei aqueles caras ali. Utilizando a minha função target, né? Que no nosso caso, target é o que eu peguei do meu modelo de observação. A gente consegue fazer esse cálculo direto. Eu vou atribuir pesos para aquelas regiões ali, né? Para aquelas amostras que são importantes. E aí, quando eu fizer o resample, o que é a reamostragem? Olha, essas amostras que têm mais chance de efetivamente, né, que tem um peso maior, eu vou acabar selecionando, né, amostras, aquela mesma amostra, né, ou amostras com o mesmo estado, né, e o mesmo peso naquele instante ali também. Outras amostras que têm um peso muito pequeno, possivelmente elas podem nem ser selecionadas, né, na próxima rodada. E aí, assim que a gente termina de fazer isso aqui, a gente pode também, né, normalizar os pesos, como a gente fez, e etc. Ok? E aí, de maneira geral, o que a gente vai ter, né, ilustrado aqui graficamente
pelas amostras aqui é que primeiro a gente gera as amostras, né? Aqui as nossas amostras já estão com peso, né? Nesse exemplo aqui que eu peguei ali, né? Essa figura ilustrativa. E aí, a partir de um determinado peso, a gente gera as nossas amostras aqui. Lembrando que, olha, nessa mesma região, depois que a gente gera as amostras, né? Inicialmente, a gente vai ter várias amostras idênticas, na mesma posição, com o mesmo estado exato, né? Ah, mas por que eu quero ter várias amostras iguais? Porque quando eu aplicar o modelo de transição, o modelo é probabilístico. Então, todas essas amostras que estão na mesma posição, elas vão se movimentar. Lembra lá naquele exemplo que eu mostrei? Elas vão começar a se espalhar novamente, porque o modelo é probabilístico. Para cada movimento de cada amostra, vai ser ligeiramente diferente, ok? Depois que a gente fez isso, então, né, aquelas amostras que estavam exatamente na mesma posição, elas vão começar a se espalhar um pouquinho, correto? A gente faz a nossa observação e a gente gera, atribui os pesos e volta a fazer esse ciclo continuamente, ok? Faz um movimento, predição, faz a observação, atribui pesos, reamostra. E é basicamente isso que a gente vai usar para definir o nosso algoritmo aqui, que é isso, certo? Então, olha, eu tenho o meu conjunto de amostras e para cada uma das amostras, né, que eu tenho, eu aplico o modelo de movimentação individualmente para cada amostra, aplico o modelo de medição, de observação, para atribuir um peso, certo? E aí eu gero, olha, o meu conjunto barra, né, o meu conjunto estimado, né, das novas probabilidades que a gente vai ter ali. E aí, em seguida, o que que eu faço? Eu reamostro cada uma daquelas, eu seleciono, né, eu reamostro ali cada uma daquelas partículas daquelas amostras ali, de acordo com o peso que elas tinham. E aí, quando eu faço isso, né, eu gerei a minha nova coleção de amostras ali. Alguma dúvida, gente? E aí, rapidinho, né, só para a gente voltar aqui agora que a gente fechou. No caso aqui do Importance Sampling, né, eu vou falar dos outros exemplos e eu vou usar aqui o Importance Sampling só para me ajudar a ilustrar isso antes. Definir aqui umas funções, também, de novo, estou usando funções gaussianas só para simplificar, né, a implementação. E aí, olha, desenhei aqui as minhas duas funções, f e g. A g é a minha função proposal, né, a que eu conheço. Qual que é a função que eu conheço? O modelo de transição do robô, certo? Qual que é a função que eu não conheço, que eu estou querendo estimar? A azul. Aonde o meu robô está? É isso que essas são as duas funções de probabilidade que a gente está trabalhando, certo? E aí, né, gerei aqui. E aí o que eu estou fazendo, né? Basicamente a ideia do Importance Sampling. Eu gero as minhas amostras de acordo com a função g. Então, olha aqui, olha. Aqui em cima eu tenho a minha função f e g. E eu gerei partículas exatamente usando a mesma distribuição de probabilidade de g, que é a função que eu conheço, que no nosso caso é o modelo de transição, ok? Em seguida, eu fiz a atribuição de pesos. Como que eu fiz isso? Peguei ali a minha função f, né? Que eu estou chutando aqui, que no nosso caso é o quê? Como se fosse nosso modelo de observação, né? E fiz ali aquela razão. Em seguida, basicamente normalizei os pesos, né? Só para o somatório dar em 1. E é isso que eu estou plotando aqui, olha. Eu estou plotando as minhas partículas x e eu estou botando uma barrinha com a altura w, que é o w que eu acabei de calcular. Então, olha só, o que isso aqui está me dizendo? Que deveria ter, mais probabilidade de estar aqui, né? De aqui tinha que ter mais coisa.
quando eu fosse fazer uma possível reamostragem, coloca mais coisas aqui nessa região ou aqui nessa região, né? Que parece ser, né, onde tem mais peso ali. E aí aqui, olha, eu só estou mostrando um histograma das minhas partículas para mostrar que efetivamente elas têm uma distribuição baseada em G, ok? E aí o peso, olha só, foi atribuído utilizando essa ideia do importance sampling aqui, certo? Então, eu não vou mostrar, né, o método funcionando de reamostragem, mas a ideia aqui seria, né, vocês podem, inclusive, vou botar aqui no para praticar, já até coloquei, ó, implementar a reamostragem baseada nos pesos das partículas. Vocês podem usar exatamente aquele algoritmo ali do resample, né, do low variance resample ali, para fazer esse tipo de reamostragem. Ok, gente? Alguma dúvida? Então, ok, vamos ver alguns exemplos aqui para a gente concluir. A gente vai começar fazendo aquele mesmo exemplo que a gente fez na aula passada, em que a gente tinha um robô que se movimenta em um corredor com uma dimensão, ele só anda para frente aqui, e ele tem um mapa do ambiente, que é a posição das portas, e ele sabe qual que é a direção de movimento dele, né? Assim, se ele está apontado para cá, né? Está andando para frente e para trás. Então, semelhante ao que a gente fez na aula passada, a gente vai inicializar o nosso estado de crença aqui. Na aula passada, a gente discretizou tudo e iniciou todo mundo com as mesmas probabilidades. Aqui, a gente vai iniciar um número fixo de partículas e a gente vai distribuir elas uniformemente no nosso ambiente, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, assim como a gente fez na aula passada, a gente vai fazer uma leitura inicial. E olha só, a gente vai estar usando o mesmo modelo de observação, que é uma distribuição de probabilidade, que a gente usou na aula passada. É a mesma coisa. Só que, o que a gente vai fazer aqui? Na aula passada, a gente fez uma convolução, né? Agora, a gente vai estar fazendo outra coisa. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente, atribuir um peso a essas partículas aqui, que no caso é só uma função uniforme, considerando aquela nossa função de observação, que é uma função de densidade de probabilidade que a gente tem também. A gente tem esses novos pesos associados, o que a gente pode fazer? Reamostrar. Quando eu fizer a reamostragem, eu vou selecionar aquelas partículas que têm maior peso, certo? Selecionei aquelas partículas e, ao mesmo tempo, eu faço a transição. Quando eu faço essa transição, olha, aquelas partículas que eram únicas na mesma posição que eu selecionei, porque elas tinham um peso muito grande, elas começam a se espalhar de novo. Porque, se vocês lembram do método, né, que a gente viu anteriormente, é quando aquela gaussianazinha que a gente viu anteriormente, ela começa a se achatar. Então, aqui é a mesma coisa, né? As partículas começam a se distribuir novamente, né? Apliquei o modelo de predição. O que a gente faz novamente? Aplica a nossa atualização baseada no modelo de observação. E aí, a gente continua fazendo isso sucessivamente. E o que a gente consegue já observar é que as partículas, elas começam, né, a tendência é que elas efetivamente vão começar a convergir para a região onde tem maior probabilidade do nosso robô estar. Da mesma forma como a gente faz isso em uma dimensão, a gente também pode fazer isso em duas dimensões. Então, olha, todos esses pontinhos vermelhos aqui são possíveis localizações onde o meu robô poderia estar. Tá, se eu comecei uniformemente distribuído, qual que é a posição que o meu robô está? Aí você pode escolher o que você quer fazer. Se você tira uma média, se você tirar a média ponderada, vai ser uma média aqui das posições, né? Ou você escolhe uma posição inicial aleatoriamente, tanto faz, certo? A sua inicialização. Só para vocês terem ideia, aqui nesse exemplo, o robô começou aqui.
certo? Onde está meu mouse. E ele fez esse movimento dado pela seta preta. Mas inicialmente, olha, a gente acha que o robô está ali naquela posição verde. Quando a gente começa a executar, a gente vê que as partículas, olha, elas começam a convergir. E aí a gente viu que ponderadamente pelo peso, a gente começa efetivamente a encontrar onde que o nosso robô estava efetivamente. Mas aqui, olha, tem uma coisa interessante que a gente vê. Vou sumir com a posição do movimento do robô, que vocês já viram. Fazendo a média ponderada das partículas, eu acho que o meu robô está aqui nessa posição, onde está a setinha verde. É a posição mais provável de estar. Mas a gente vê que tem um monte de partícula aqui também. Por que que isso aconteceu? Lembra que, como a gente falou na aula passada, o meu modelo de observação, ele, dependendo do ambiente, se for muito ambíguo, eu posso achar que eu estou em diferentes posições ao mesmo tempo. Então, tudo que o meu robô viu pelas partículas que estão nessa região aqui é praticamente a mesma coisa que o meu robô viu se ele estivesse nessa região, que é dado por essas partículas aqui. Mas a gente vê que o cômodo é diferente. Quando que isso vai ser resolvido? Quando efetivamente o meu robô adentrou ali aquele cômodo e ele, olha só, ele começou a ver coisas que se ele tivesse aqui, ele não ia estar vendo, certo? Então, nesse momento, vocês viram que as partículas, elas começam a se dissipar. Por quê? Durante o passo de reamostragem, as partículas que estão aqui começaram a ser escolhidas mais vezes ali, certo? Até que em um determinado momento, a gente tem a convergência para aquela região e pronto, tá ali, olha. Mas conforme o nosso robô vai andando, olha, as partículas, pelo nosso modelo de predição, elas vão sendo distribuídas novamente ali, correto? E aí, para a gente finalizar, vou mostrar um último exemplo aqui. A gente falou muito desses mapas métricos, né, que a gente viu aqui, tudo bonitinho, parede, etc. Mas a gente pode usar esses princípios de localização para qualquer tipo de informação. Então, nesse exemplo aqui, estou mostrando um artigo que a gente fez, né, algum tempo atrás, em que a gente aplicou exatamente essa ideia da localização de Monte Carlo para um veículo aéreo. Então, qual que é o mapa do meu ambiente? Seria uma informação aérea, assim, olha, um mosaico de uma determinada região que eu sei onde o meu robô vai estar andando, certo? E o que o meu robô vê efetivamente? Ele não tem um laser, né, como a maioria dos exemplos que a gente faz. Ele tem uma câmera. Então, olha, isso aqui é o que o robô vê, certo? E eu quero, a partir dessa informação visual, localizar o meu robô nesse mapa aqui nosso, ok? Como que a gente faz isso? A gente aplicou uma técnica simples, né? O nosso modelo de observação aqui, ele era usando uma técnica de visão computacional bem simples aqui, né? No caso, a gente usou um algoritmo chamado de CIFIT, que é basicamente o quê? A gente consegue determinar determinados pontos bem característicos na imagem, e o que a gente fez ali é esses pontos, né, que eu gerei aqui dentro dessa imagem, que é o meu mapa inteiro, eles estão presentes no que eu estou vendo aqui? E aí, de novo, o que o meu robô vê é ruidoso. Então, olha, tem coisa que o que ele identificou aqui, ele achou que era referente a essa região do mapa, porque tem ruído na leitura, certo? Mas o que a gente vê? Que, olha, na maioria das vezes, ele conseguiu bater com que o meu robô deveria estar vendo aqui, olha, é o que está aqui nessa região. E aí a gente usava isso para ponderar, né? Então aqui, olha, só para vocês enxergarem, isso aqui é uma simulação, gente, não foi um veículo aéreo real andando. Então, mas a gente simulou toda a parte de ruído, né? Vocês estão vendo que tem vento, né? Tem toda uma dinâmica ali para ser como se fosse um robô de verdade navegando ali. Então a gente fez essa simulação e o nosso robô ele vai fazer esse trajeto aqui, ó. Ele vem aqui em linha reta,
ele faz esse 8 aqui, né, o infinito ali, e aí ele volta aqui para a região, ok? E aí, se a gente for ver, olha só, a gente começa com as partículas todas geradas ali aleatoriamente, e rapidinho eles conseguem, as partículas convergem, né? Tá meio ruim aqui a resolução, mas tem um monte de partícula ali também dentro daquela região, né, onde o meu robô está andando e onde seria, né, a região mais provável do meu robô estar. Então, gente, para a gente finalizar, né, a ideia dessa técnica baseada em amostragem é ter uma solução que ela é simples e muito eficiente, porque vocês viram que com um número razoavelmente pequeno de partículas, a gente consegue fazer tanto o position tracking, se a gente começar com todas as partículas na mesma posição, como a gente também consegue fazer uma localização global, usando o mapa, começando com as partículas todas inicializadas de maneira aleatoriamente, né, uniforme em todo o meu ambiente. E aí, o nosso estado de crença, né, a nossa distribuição de probabilidade ali do estado, ele é representado exatamente pelo nosso conjunto de partículas, e tudo que a gente vai utilizar é uma propagação usando o modelo de transição para cada uma das partículas. Em seguida, a gente faz a ponderação, a gente atribui um peso, né, a cada uma das partículas, usando o modelo de observação. E aí, em seguida, a gente reamostra, né, a gente filtra o conjunto inicial de partículas, selecionando, né, deixando nesse conjunto principalmente as partículas mais importantes, ou seja, aquelas que vão possuir um peso maior. E a gente faz isso sucessivamente até a gente ter uma convergência das partículas para a região mais provável onde o nosso robô ele está, então.